A liturgia do 12º domingo do tempo comum convida-nos a mergulhar um pouco mais no mistério de Jesus. O objetivo não é ampliarmos conhecimentos sobre uma figura histórica ou cunharmos fórmulas abstratas de fé, mas é acreditarmos em Jesus, tornarmos-nos seus discípulos, caminharmos atrás dele no caminho que leva à vida verdadeira. Na primeira leitura, o profeta Zacarias desafia os habitantes de Jerusalém a olharem para um misterioso profeta trespassado, cuja entrega se transformou em fonte de vida nova para os seus irmãos. João, o autor do 4º Evangelho, identificará essa figura misteriosa, profética, com o próprio Cristo. É uma leitura que prepara o Evangelho que escutamos. Ora, no Evangelho de Lucas, Jesus está em oração. Por isso, é uma passagem muito importante. O momento é decisivo. Chegou o tempo de interrogar os seus acerca dele mesmo. A primeira pergunta é uma espécie de sondagem. Quem dizem as multidões que eu sou? Uns, João Batista, dizem os discípulos. Outros que és Elias. E outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Atenção, é um olhar de fora. Jesus é talvez famoso, mas não muito mais do que isso. É um profeta. É um João Batista que revive. Reconhecem-no como um grande mestre, até o admiram. Mas os verdadeiros Messias são outros. Os políticos poderosos, os escritores da moda, os comandantes de exércitos, os atores de cinema, os jogadores de futebol e tantos outros. Jesus continua a ser para muita gente um simples precursor de promessas maiores. Por isso, Jesus confronta os seus discípulos com uma questão decisiva. Quem dizeis vós que eu sou? Isto é, que lugar ocupo eu no vosso projeto de vida? Esta é a pergunta decisiva para cada um de nós. Quem é este Jesus para mim? Que penso dele? Que peso tem na minha vida, nas minhas decisões e da minha família? Que importância lhe dou? Ora, Pedro toma a palavra e responde: Tu és o Messias de Deus. Resposta certa, mas muito mal entendida. Pedro, aliás, imagina um Messias político que vai salvar Israel. Muitos são assim. Sabem as respostas que aprenderam na catequese, umas coisas que leram, mas as ideias com as quais se identificam não são do Evangelho. Jesus percebe que eles não entenderam e então aponta-lhes o verdadeiro sentido do mistério da sua pessoa. O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eis o seu bilhete de identidade. É um caminho absurdo de derrota aos olhos dos homens. No entanto, o maior crime cometido contra um inocente torna-se, como sabemos, a mais bela história de amor. Depois, dirigindo-se a todos, e não já só aos discípulos, disse: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Esta é a missão de cada cristão. É para todos. Seguir os seus passos, ir atrás de Jesus, o que significa muitas vezes perder a própria vida. Significa que a vida se faz dom em todas as circunstâncias. No estudo, na família, nos amigos, no voluntariado ou no trabalho do dia a dia. Aí podemos e devemos perder a vida, esquecermos do nosso egoísmo. Jesus garante então aos discípulos que uma vida vivida em chave de amor, de serviço, de entrega, de dom, não é uma vida desperdiçada, mas é uma vida plenamente realizada. Finalmente, na segunda leitura, Paulo convida os batizados das comunidades da Galácia
a revestirem-se, não de roupas ou distintivos, mas de Cristo. Revestir-se de Cristo é fazer de Cristo a sua referência, viver em comunhão com Ele, caminhar ao ritmo dele, abraçar o projeto que Ele veio propor. Os que fazem essa opção entram numa grande família de irmãos, que são iguais em dignidade e herdeiros da vida em plenitude. O cristão distingue-se assim pelas suas ações, não pelo que veste ou pelos seus títulos ou as suas tradições. Assim os outros verão outros Cristos. Por isso, da nossa identificação com Cristo, nasce a nossa vida como cristãos. De Cristo à Igreja. Que assim seja.